E aí, queridos, mais uma vez estamos aí juntos para queimar, bater papo, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem dito para gente. Mais um Upper Chamber, mais um capítulo, mais um episódio, mais um tempo legal. E nós temos amigos que estão conosco. Hoje eu tenho um cara muito top aqui para conversar conosco. E eu queria te dizer, não esquece do final do vídeo de colocar o seu like, de subscrever no nosso canal e fala sobre esse podcast para os seus amigos. A nossa intenção e o nosso desejo é abençoar a sua vida. Nós recebemos centenas, milhares de convites e muitas vezes a gente não consegue atender, muitas vezes não, com certeza a gente não consegue atender todos os irmãos. E o nosso desejo é, de alguma forma, servir a igreja, compartilhar o coração do Senhor com você, compartilhar o nosso coração. E por falar em coração, nosso coração está queimando por missões esses dias. E hoje é mais um episódio que nós vamos bater papo aqui sobre missões. E tem coisas preciosas para vir aí, eu quero que você não perca. E eu queria começar isso aqui antes de eu apresentar o meu convidado. O cara é muito violento, muito top. Fica aí esperando. É, é, eu estava pensando um texto que queima muito no meu coração esses dias. Está em Lucas capítulo 2. É quando Jesus nasceu. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que apareceram anjos e eles começaram a cantar para os pastores que passavam a noite na vigília. Eu já falei sobre isso muitas vezes, velho. Eu já falei isso muitas vezes no Brasil, sobre os líderes que saem da caixinha, que passam a noite do lado de fora, que passam a vigília do lado de fora. E eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, quando você sai da caixinha e fica do lado de fora e fala assim: "Senhor, fala comigo". E o Senhor normalmente fala com aqueles que têm coragem de sair fora de um formato, muitas vezes. Mas esse versículo aqui diz assim, que quando os anjos apareceram, o anjo diz assim, ó: "Todavia o anjo lhes revelou, não temais". Quando os anjos apareceram, os pastores ficaram apavorados, sabe? Sempre que algo novo de Deus, algo poderoso de Deus vem, normalmente a gente fica apavorado. Muitas vezes, quando o Senhor está movendo, não sei se você se lembra, quando Jesus veio caminhando sobre as águas, a primeira sensação dos discípulos, eles falam: "Meu pai, é um fantasma". É algo assustador. E muitas vezes, quando Deus começa a mover algo novo, a gente fala: "Meu pai, isso é um fantasma, isso aí deve ser uma loucura". E quando os anjos apareceram para esses pastores íntegros que passavam a noite das vigílias do lado de fora, eles ficaram com medo. E os anjos viraram para ele e disseram assim: "Olha, não temas, eis que eu vos trago boas notícias de grande alegria, que são para. Ah, eu amo isso, velho. Que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor". E isso aqui queima meu coração. Olha o que ele falou: "Não tenha medo, eu trago boas notícias de grande alegria, que são para todas". Deixa eu dizer uma coisa: o Evangelho, o Cristo, não é exclusivo da sua denominação, da sua caixinha, das suas ideias, das suas ideologias. O Cristo é para todas as pessoas, é para todas as nações. A mensagem que foi entregue para aqueles pastores, olha, deixa eu falar, é uma notícia de grande alegria para todas as pessoas. Sabe o que aconteceu? O Salvador, que é o Messias, se manifestou, se fez carne e habitou entre nós. E o anjo continua dizendo: "Olha, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor". E o versículo 12 ele diz assim: "Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura". Há alguns dias atrás, o Senhor começou a me lembrar algo que eu falei há muitos anos atrás no Brasil. Eu falei que o Senhor procurava manjedouras para mover. E a sensação que eu tenho é que o Espírito Santo está procurando ainda manjedouras. Lugares pequenos, lugares insignificantes, às vezes, lugares desprezíveis para alguns, ambientes que não são o ambiente que a gente quer gerar o nosso ministério, mas o Senhor procura manjedouras para manifestar. Então, em cima dessa palavra, velho, eu quero te dizer uma coisa. Primeira coisa, Deus está movendo, tem medo não. Segunda coisa, o evangelho é para todas as nações. O chamado que o Senhor nos deu é para levar esse Messias, esse Cristo, para todas as nações.
e vai ser maravilhoso. E deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Por que que eu demorei para apresentar? Porque ele é muito especial, é um dos grandes amigos que Deus me deu há muitos anos. É o pastor Rui Temberg. Eu falei, eu chamo você de quê? Apóstolo, profeta, pastor, bispo. É um presente de Deus ter o pastor Rui Temberg aqui fazendo esse podcast com a gente. E é um amigo de muitos, muitos anos. E a gente brinca muito, a gente tem muita comunhão e tem sido um amigão que muitas vezes fala, Judson, ó, faz isso. Não, Judson, não sei. Às vezes o Rui fala, não sei, talvez você devia fazer isso. E é um tempo precioso. Rui, muito obrigado ter Ó, você aqui. Se apresenta aí, se apresenta aí. primeiro deixa eu te corrigir, né? O top é por conta dele, Não, tá? é verdade, top. Porque quem eu sou? Eu sou um pecador, né, Judson? Um pecador, mas sou crente. Aleluia. Sou crente, aleluia. E eu tenho prazer, muita alegria de servir ao Senhor desde a minha, desde a minha infância. Mas, na verdade, o meu encontro, eu digo sempre que eu não tive um encontro, eu tive uma trombada com Jesus. Aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade. Mas eu tenho um histórico dentro de missões, porque eu fui alfabetizado numa escola missionária que funcionou na época. Eu tinha lá meus 6 anos de idade, né? Eu fiz até a terceiro ano, acho, era assim que se falava, nessa escola missionária que funcionava na casa do meu avô, né? E eu via os missionários brasileiros, americanos, que uma vez por ano passava por aquela região. Eu sou lá da Chapada da Diamantina, Hum, na Bahia. Quem sabe você tenha lá pessoas que te assistem, né, que estão nos assistindo agora. Então, eu fui criado ali até os meus 15 anos de idade. Depois me converti aos 17 anos. Comecei como evangelista em dia 7 de maio de 1972, com 18 anos de idade, já fui para os púlpitos pregando. Depois, em 91, me tornei pastor e eu queria encerrar a minha carreira como pastor quando eu completasse 55 anos. Eu planejava, Judson, completando os meus 55 anos, me dedicar a escrever os meus livrinhos, que eu gosto de fazer, dar palestras para liderança, eu tenho facilidade nisso, graças a Deus, e descansar. Só que 4 meses antes de eu completar 55 anos de idade, eu tive um sonho que literalmente me virou pelo avesso, hum, mudou a história da minha vida. E eu estava totalmente envolvido no pastoreio da igreja e começou-se um processo de transição para que eu pudesse deixar o pastoreio da igreja e investir o restante da minha vida em missões. Foi quando eu tive um sonho e nesse sonho Deus me mostrou um país de nome Namíbia, hum. no sonho. E eu não sabia até então que existia um país na África, porque no ambiente do sonho eu estava na África, né? Eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. E quando fui orar no dia seguinte, àquela noite, Deus falou comigo e eu lembrei do nome que eu havia ouvido no sonho. Depois eu fui investigar e não é que existia mesmo. País E chamado dessa Namíbia. forma, há 10 anos, aliás, mais de 10 anos, desde 2009, temos feito viagens missionárias para a Namíbia, com muita alegria. E quem sabe, através desse seu programa, desse seu podcast, a gente não desperte aí uma multidão de jovens, de pessoas, para irem conosco. Como você sabe, você já esteve quantas vezes conosco lá? Eu acho que eu estive umas 3 vezes na Namíbia. É fascinante. Eu acho que eu sou tão empolgado com essa visão da Namíbia, porque a primeira história do sonho que você teve, a maneira como foi, as experiências que a gente teve lá, eu acho que é fenomenal. Eu creio que a sensação é que quando a gente chega lá fala: "Meu Deus, nós estamos vivendo dentro de algo profético que o senhor está fazendo", e as experiências da Namíbia são fascinantes para mim. Eu nunca esqueço.
Verdade. É difícil porque a gente começa a falar, nosso coração se enche de alegria, de expectativa, qual que vai ser o próximo capítulo de missões ali naquela nação. É. E é fascinante. Eu imagino que você vai me fazer algumas perguntas, né? Se eu puder responder as suas perguntas, mas eu queria pegar um gancho nessa palavra introdutória que você deu sobre a manjedoura, Uhum, né? Porque quando a gente fala em missões, Judson, geralmente vem à nossa mente coisas grandes, né? Tem gente que acha que missões não é para elas. Há pessoas que pensam, não é para mim, é uma coisa muito grande, eu tenho que deixar tudo, tenho que viajar, tenho que morar num país, né? Mas eu queria colocar aqui na nossa conversa coisas aparentemente pequenas uhum. que a gente pode fazer, que pode influenciar muito, mas muito pessoas. E enquanto você falava da manjedoura, eu estava pensando, sabe do quê? A pessoa que preparou a manjedoura. Uhum. É verdade. Você já É verdade. pensou, É rapaz? verdade. Alguém foi lá preparar a manjedoura, colocar lá o capim, sei lá como é que era a coisa, né? E diz, não, tem uma criança que vai dormir aqui essa Uhum, noite. É uhum. É importante, importante. sabe? Interessante que você pensando, eu penso exatamente nessas coisas. Eu sempre penso sobre aqueles dois discípulos que Jesus virou para eles e falou: imagina, você é discípulo de Jesus ali, você não queria perder nada. De repente, Jesus vira para você e fala: eu preciso que vocês vão lá lavar um, lavar um salão para mim, fazer compra no supermercado e A preparar a Páscoa. ceia da Páscoa. Eu acho que os discípulos olharam para o outro, acho que é Pedro e João que foram, né? Se eu não estou Hum, enganado, ou Pedro e Tiago, e olhou um para o outro e deve ter pensado assim: brincadeira, né? A gente deve ter algum pecado na nossa vida que o Senhor está nos dando, a missão que ninguém quer, suponhamos, né? De varrer o chão, de limpar o chão. E interessante que eles não, talvez não tinham ideia que aquela seria a reunião mais mais importante da importante, vida. onde Jesus pegaria o cálice e falava: esse é meu cálice. Isso mudou o destino da É humanidade. a mesma coisa que ele falou: vocês vão encontrar um cara com cântaro na cabeça. Me dá uma parte aí, Júlio, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando nesse cara. Às vezes, a pessoa acha que o que ela está fazendo não vale nada. Mas observa que Jesus estava observando aquele moço que não era comum um Uhum. Homem homem carregado. andar com um jarro de água, né? Com a talha de água, sei lá como chamava na época, no ombro. Era uma função para as mulheres. Verdade. Mas Deus observando, o que que Deus fez? Deus usou o destino daquele homem para dar um destino para os seus discípulos. Ele disse: olha, observe um homem que vai estar carregando um vaso de água. Observe. Interessante. Eu acho que isso Siga aí, isso ele. aí, isso aí é empolgante, porque eu acho que até hoje, acho não, tenho certeza, o senhor continua nos falando: olha, vocês querem acertar? Começa a procurar homens que carregam o cântaro. O cântaro era o É. nome. O homem que carrega o cântaro é um homem que está fora da caixinha É, e é um homem que serve. siga este. É o homem que sai fora, ou seja, ninguém está fazendo isso, não é para você fazer, mas eu vou fazer. E segundo, isso aqui é para servos. Hum, Mas sabe de uma coisa, não tem problema, não, eu quero servir. Aí o Senhor Jesus fala: encontra esse cara, porque a chave está nele. A chave está nesse hum. cara. E eu acho que missões é isso, né, Rui? Missões é isso, Passa por Judson. isso, quando a gente entende Passa por isso. esse coração de servir, esse coração de lavar os pés. Eu nunca me esqueço, e eu acho que você lembra disso, a primeira vez que nós estivemos na Namíbia fazendo uma conferência com pastores. Hum. Eu me lembro que estava o peso muito espiritual, muito intenso, não sei se você lembra, e eu me lembro que nós falamos assim: olha, irmãos, nós não estamos aqui para tirar foto de vocês e ir embora. Nós cremos em relacionamento, nós estamos aqui para lavar seus pés, nós Sim. estamos aqui também para receber de vocês e aprender com vocês. Foi como se soltasse alguma coisa forte no Foi. lugar, os céus romperam naquele lugar na É mesma hora. verdade, tudo que ele está falando. Parece que os céus Verdade. romperam naquela hora. Eu lembro do pastor pegando o microfone e falando: vocês ouviram o que eles disseram? Eles não estão aqui para tirar foto apenas, mas eles estão aqui para ter comunhão conosco, É, para servir a gente. E eles creem em relacionamento. E eu creio que esse coração de servo, e de serve. entender isso,
e de valorizar a manjedoura. Você sabe, Júlio, se eu pudesse redefinir o significado da palavra missão, teria que redefinir mesmo. Existe uma definição da palavra missão. Mas se eu pudesse criar uma outra definição, eu diria que missão é uma somatória de coisas. Uhum. Não é uma única coisa que se faz. Missão é construído ou construída, né, por pequenos atos, pequenas coisas que vão se montando. E no fim você tem uma missão, né, que é executar tudo aquilo. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, tem gente, vários. Eu quero dizer que em 10 anos nós levamos 144 missionários para viagens curtas de missões lá para Namíbia, não é? E alguns desses missionários perguntaram, mas pastor, o que eu vou fazer lá? Não sei pregar, não sei trabalhar com crianças, eu vou fazer o quê? Eu só quero ir, eu quero ir, mas o que eu vou fazer? Eu disse assim, você vai chegar lá e você vai dar um abraço numa criança. Abrace uma criança e volte. A pessoa olha e fala, peraí, isso não é missão. Judson, acontece que um dia antes da viagem dos grupos de volta para o Brasil, eu faço uma reunião de compartilhamento. E eles têm que responder, todos têm que responder uma única pergunta. O que mais impactou você nessa missão? Aí todos eles falam, e ficamos ali por 1h30, 2 horas, pranto, choro, e uma coisa maravilhosa que acontece ali. E todos esses que perguntaram a mim o que eu vou fazer, e eu dei a eles a resposta, eles disseram assim, olha, eu abracei uma criança e aquele abraço valeu a minha vinda aqui. E começo a chorar. Aleluia. Por quê? Às vezes, Júlio, missão, a gente não prega com palavras. Claro que o Senhor Jesus diz, pregai, né? Mas eu estou convencido de que a maior mensagem, a melhor mensagem, a mensagem mais poderosa que devemos levar, especificamente na região onde nós estamos ali na África, que é o país da Namíbia, não é falar do amor de Deus, é mostrar o amor de Deus. Muito bom, muito bom. Isso impacta demais as pessoas. E eu creio que especificamente, e eu não falo isso só sobre Namíbia, mas eu acho que, eu creio que a geração que nós vivemos hoje, elas falam, eu estou cansado dos seus discursos, eu quero ver a sua vida. Eu acho que a própria igreja tem falado isso de uma certa forma. Você sabe de uma coisa, você entra no YouTube, onde você estiver, tem tantas mensagens maravilhosas, mas as pessoas falam, sabe de uma coisa, eu quero ver algo maravilhoso, né? Eu quero experimentar, e eu creio que esse momento que a gente vive é um momento onde a igreja tem pedido, o mundo tem pedido isso. Sim. O mundo está pedindo, eu quero a manifestação do amor de Deus. Uma das coisas que a gente escreveu num desses livros aí, a gente fala sobre quando Tomé chega e diz assim, eu não acredito. Eu vi ele morrer, eu vi ele sendo traspassado, eu vi ele sendo sepultado, eu vi a pedra colocando, eu não acredito. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu enfiar minha mão nas feridas. Daí a pouco, Tomé estava dentro de uma sala, Jesus aparece e fala, aqui Tomé, toca. Aqui, ó. Aí Tomé caiu no chão. Sou eu mesmo. Tomé caiu no chão e falou, Senhor meu e mestre, né? E Jesus falou, seja crente, não incrédulo. E o Senhor falou comigo, Judson, essa geração é muito parecida com Tomé. Ela está em dor, ela quer crer, ela quer encontrar um Messias, mas sabe de uma coisa? Ela precisa ver, ela fala, sabe de uma coisa, eu não acredito. Eu quero muito acreditar, mas eu não acredito. Vocês estão me falando, mas eu estou cético, porque eu fui ferido, eu fui decepcionado, eu fui enganado no passado. E eu vejo que as nações têm clamado por um evangelho demonstrado. Sim. Mais do que um evangelho simplesmente, não estou falando que não deve ser proclamado, Sim. tem que ser proclamado, mas o evangelho, atos de justiça e o evangelho demonstrado. E eu creio que essa geração, eu falei isso falando da igreja, né?
ela vai ser curada quando ela encontrar essa igreja que, mesmo ferida, está viva. E fala que, ó, não pode tocar na gente, pode abraçar a gente, é real o que a É gente real. vive. Exatamente. Veja só, a mensagem impactante é aquela, como disse um irmão no livro, é, eu li esse livro e a frase não é minha. É, o que Deus fez por mim pode fazer por você. Hum, Esta é a mensagem. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Então, vale aí um envolvimento pessoal, um relacionamento pessoal com Jesus, porque nós não podemos ir para as nações, Judson, prometendo riqueza para as pessoas, vida boa, porque isso a gente vive em tempo de paz. O evangelho traz prosperidade, riqueza também, né? Eu não vou entrar nessa questão, né? Porque o evangelho tira a gente da desgraça, da miséria, porque existem pobres e existem miseráveis. uhum, Miséria é um espírito que tem que sair das pessoas, né? uhum. Mas nós não levamos promessas de vida boa na terra, porque algumas nações receber a Jesus como Salvador significa morte para Tá, mano, elas. é isso aí. Tá? Eu não posso dizer, olha, se você aceitar Jesus, você não vai morrer, não vai ser perseguido, vai ser tudo legal, você vai se tornar um empresário. Não é isso. Porque o evangelho muda a vida das pessoas, dá a esperança da salvação, sabe? Amém. É a vida eterna, a qual Deus que não pode mentir nos prometeu desde os tempos antigos. As pessoas têm fome e sede de Deus, de salvação. Eu ia dizer da palavra, mas como é que eles podem ter sede da palavra se eles nem sabem que existe uma palavra tão poderosa? Você passa a ter fome e sede da palavra quando você tem um primeiro contato. Uhum. Você começa a ler a palavra, e quanto mais você lê, mais você gosta, você quer. Mas antes você precisa daquilo que todo homem busca, até inconscientemente. Ele busca a salvação. hum, eu li um livro uma vez sobre missões chamado Totem da Paz, Hum, lembra? sim. As pessoas buscavam a salvação numa madeira, numa árvore. A árvore era um totem da paz para aquelas pessoas. Outros adoram sol, lua. Então, o que o evangelho faz? Vai apresentar o verdadeiro Senhor que deu a sua vida por nós. Quando a pessoa encontra esse Senhor, a vida dela é transformada, ainda que seja colocada em perigo por causa do regime político de extornação. Mas a grande, a grande beleza do evangelho é que ainda que essa pessoa perca a sua vida por causa da sua fé, ela vai viver eternamente Amém. num Amém. país que a gente já sabe, né? Oi, nós nem começamos a fazer pergunta, mas deixa eu te fazer algumas Pode perguntas aqui fazer. rapidinho. Vamos tentar. Hum. Duas coisas que. Talvez três coisas que eu quero perguntar. Eu acho que a primeira a coisa que eu acho que eu queria que você falasse é que eu conheci você, você pastoreava uma igreja em São Paulo, uma igreja muito abençoada, que nós amamos muito. E quando você falou, agora eu vou aposentar, e né, você tem uns cabelinhos brancos, né? Eu não tenho, porque eu tirei eles, mas, mas eu acho que muitas vezes quando a gente fala de missões, as pessoas acham, eu tô velho demais para isso. Hum. Eu tô acabando. E hoje a gente estava conversando no carro e você falou sobre o apóstolo Paulo falando sobre terminei a carreira e guardei a fé. E eu ainda coloquei falando que ele fala combati o bom combate. O evangelho, o chamado missionário é um bom combate. Servir ao Senhor é um bom combate. E eu queria te perguntar uma coisa. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que talvez está pensando, não, eu já estou na zona de conforto. Eu acho que, por exemplo, você poderia se falar, sabe uma coisa? Eu vou ficar na minha zona de conforto, mas o Espírito Santo te desafiou para mais. Fala para mim como que é isso. Pastor Júlio, eu creio que toda a nossa história de fé é um treinamento para o que virá depois. Até você chegar ao ponto que o apóstolo Paulo chegou de dizer, eu acabei a carreira, né? Então você tem que ter uma consciência de que há uma carreira a ser completada. Enquanto essa carreira não for completada, você tem que estar atuante. O que eu faço hoje?
Veja, eu não tenho, embora eu esteja fisicamente bem, mas eu já estou com 68 anos, vou fazer próximos dias agora 68 anos de idade. Então, naturalmente, eu não Parece 10, tenho. 35. Ah, não, Ó, não não, vou não mentir no pode ar. mentir. Corta, esse aqui nós vamos editar. Então, edita aí, irmão. Então, naturalmente, eu não tenho mais aquela pegada, aquele pique que eu tinha com meus 40 anos. Meu, eu com 40 anos de idade, misericórdia. Eu não tenho, Júlio. Eu não tenho mais aquela estrutura de horas e horas dentro do avião e chegar e ainda ir para a vigília. Eu fazia tudo isso, não tenho. O que eu estou fazendo? Eu penso que hoje eu cheguei num ponto que eu tenho que trabalhar menos e produzir mais. O que eu resolvi fazer, inspirado até num grande pastor, um grande missionário chamado Oswald Smith, saudoso Uhum. Oswald Smith. Inspirado nele, eu tomei essa decisão. Se eu não tenho como ir tanto quanto eu gostaria, eu vou preparar pessoas para que elas possam ir. Há uma multidão de jovens Come que on. podem ir. É isso aí. Hoje eu estou escrevendo livros, vários livros. Posso fazer uma propaganda? Vai embora. Amazon.com, Ruidenberg Novaes. Entra lá, meus filhos. Cada um dos nossos livros ali que você adquirir, 100% dos recursos, que não são muitos, né? O resultado financeiro é muito baixinho, mas cada centavo, Júlio, eu estou investindo em missões, né? Então, estou escrevendo livros, estou agora para lançar um curso de preparação. Eu estou chamando, até o momento, se mudar, você vai saber, mas até o momento estou chamando de Escola de Ministérios. Come on. Porque Deus me deu, para a glória do Senhor, Deus me deu muita coisa nesses 50 anos de ministério, Júlio. Eu tenho um bom material, eu tenho muita bagagem, assim, de arquivos, sabe? Eu tenho uma experiência como pastor, experiência como marido, eu tenho experiência de pastoreio como pastor titular, como pastor auxiliar. Então, eu quero colocar isso, sabe, essa experiência e todo esse material nas mãos Amém. desses jovens pastores, jovens ministros, porque eu acredito em viagens missionárias, eu quero enviar o máximo possível de grupos para Namíbia, Zâmbia, Botsuana, Zimbábue e África e por Aleluia. aí. Pergunta número Sim, 2. Depois mais diga. uma a gente encerra, porque o nosso tempo já está quase acabando. Vamos lá. 50 anos de ministério. Deixa eu fazer uma pergunta. Você continua queimando por Jesus? Meu Deus, eu queria Você começar tudo continua de novo. tendo esperança e alegria Júlio, e sonhos? eu queria ter a força dos meus 36 anos, 35 anos, 40 anos. Eu não sei nem o que eu faria. Com a experiência que eu tenho hoje, com o fogo de Deus no meu coração, eu sei lá, eu ia explodir, sabe? Então, por isso que eu quero incentivar ao máximo esses jovens. Para uma coisa simples, Júlio. Olha, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Nunca vá sozinho para missões. Come on. Jesus não mandou você ir sozinho, mandou de 2 em 2. 2 ou 3. O Espírito Santo age na unidade de 2 ou 3. Mas eu quero sugerir que esses jovens aí de 21 anos, 25, 30, junta 2 ou 3 amigos, põe uma mochila nas costas, Júlio, compra uma passagem para onde Deus mandar e vai, sei lá, vai para o Egito. Aleluia. Vai andar pelas ruas do Cário sem pregar, para orar. Isso. Só para orar. Isso. Vá comigo, faça uma viagem comigo, vá para os países da África, vá para o Japão, sei lá, vai para a Coreia do Norte. É turismo, entre aspas, turismo. Vai orar em línguas nas ruas. Fica lá uns 15 dias orando em línguas e volta. Não precisa pregar, Judson. Mas vai estar preparando no reino Come espiritual on. para que outras pessoas cheguem lá e lancem as redes. É o que eu penso hoje. Esse fogo queima dentro de mim. Muito bom, muito bom. Please help me. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão ouvindo aí? Eu gostei dessa ideia. Parece que Jesus falou algo semelhante. Vai pela fé. E uma das coisas que eu vou te ser sincero, a intercessão é a chave para missões. Não tem como. Quando a gente vai falar mais sobre isso em outros episódios. Desculpa te interromper, mas missionário não faz turismo.
mas o turismo é uma ótima É ferramenta. uma ótima ferramenta para E trazer, nem entramos aquelas questões lá para de. conduzir a glória de Deus, Oh, a atmosfera. hum, Né? Eu acho que essa questão da atmosfera é algo fenomenal. uhum, A gente conduz uma atmosfera. A gente conduz, começa a orar em línguas, começa a adorar, começa a estabelecer. Eu me lembro uma vez que eu estava num aeroporto na Europa. Eu estava voltando de uma nação na África, eu acho que era de Gana, muitos anos atrás. E eu me lembro que eu estava na Europa esperando a minha conexão para voltar ao Brasil, ou na verdade para voltar aos Estados Unidos na época. E eu me lembro que eu estava sentado cansado, muito cansado. E eu me lembro que eu peguei minha Bíblia, abri e comecei a ler ali naquele salgão daquele, daquele aeroporto, Rui. E de repente eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. Eu me lembrei de uma canção do pastor Cirilo que diz: Tu és adorado nesse lugar. hum. E é como se o senhor falasse: Jussão, é isso aí. É isso aí. Você tá carregando a minha Hum, presença. Tá todo mundo correndo para um lado, para o outro, céticos, apavorados, ansiosos, angustiados, mas você tem tempo para parar no meio do aeroporto, era Frankfurt, no meio do aeroporto de Frankfurt, e, e me adorar, e estar comigo, e sentir a minha presença, e ouvir meu coração. E eu creio que essa é uma das maiores chaves para missões, é conduzir a arca, conduzir a presença, conduzir a glória de Deus, gerar uma atmosfera. E eu acho que isso, a minha última pergunta, hum. né? Como que as pessoas. Eu tenho mais perguntas, mas a minha última pergunta: se alguém que está nos assistindo fala, eu quero uma dessas viagens, mas eu não sei como fazer, como que eles podem contactar o ministério? Como que podem ir com você? Como que podem. Nós estamos nas redes sociais, guarda esse nome, Projeto Remindo a Terra. Tá? Temos um site que é o remindoaterra.com e Instagram, Facebook, você vai encontrar o projeto Remindo a Terra. E pode entrar em contato conosco, que nós temos uma equipe, temos um casal de missionários, inclusive acabou de chegar lá na Namíbia agora, vão Uhum. morar lá, né, porque o projeto Remindo a Terra é um Nós projeto. estamos colocando aí na descrição do vídeo, você pode vir aí, Projeto Remino a Terra, é, tudo direitinho para é um você trabalho entrar. missionário que fazemos na Namíbia. Você pode, inclusive, já estamos prontos, Jus, para levar para lá os próximos grupos. Depois da pandemia, já tem um primeiro grupo já agora não sei quando é que você está assistindo isso aí, mas no mês de julho vamos ter o primeiro grupo, né? E Aleluia. depois vai seguir agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos condições de receber a partir do mês de julho deste ano de 2022, todo mês receber um grupo de até 8 pessoas, Uau, né? uau. Temos toda uma estrutura lá, temos carros, transportes e tal, e milhares e milhares de jovens e crianças. Escolas, Judson. O país nos abriu as escolas Uau, meu para Deus. ministração. Então, há muito trabalho e precisa de muita gente. Venha Oh, conosco. glória a Deus. Eu acho sabe, eu vou te ser sincero para você. Missões é um dos maiores privilégios que Deus deixou para gente. É. Eu acho que intercessão, semear, ir, e eu creio, a sensação que eu tenho no meu espírito é que o Espírito Santo está reativando, reacendendo uma chama de missões. Eu acho que a igreja do Brasil, ela não tem ideia do favor de Deus que está sobre ela. Deixa eu te falar, você não tem ideia do favor de Deus que está sobre você. Você não tem ideia da unção que o Senhor tem para você nesses dias. Nosso tempo acabou, velho. Pera, Pastor Rui, muito obrigado. Nós vamos fazer outros dias, outras coisas Sim. e continuar. Mas está aí na descrição, projeto Remino a Terra. Não esquece de contactar, não esquece de apertar um like, não esquece de indicar esse vídeo para alguém que você conhece. Eu queria orar pela sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, sai da caixinha, não precisa preocupar, mas eu quero ser o Benny Hinn, eu quero ser o grande pregador, a gente estava falando sobre isso antes. Seja aquele que carrega o cântaro. Seja aquele que preparou
que A prepara manjedoura. a manjedoura. É. Seja aquele e você vai ver o que vai acontecer. Interessante que muitas pessoas não sabem, mas os grandes moveres de Deus, como D.L. Moody, por exemplo, ele tinha intercessores que ninguém sabia que Uhum. oravam, mas a gente conhece D.L. Moody, mas ninguém conhece os intercessores. Uhum. Mas lá no céu, velho, Uhum. todo mundo sabe, não, esse aqui é o intercessor de Moody, esse aqui é o intercessor que orou para Deus romper as nações. Deus abençoe a sua vida, deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, a nossa oração, Pai, é que o Senhor levante uma onda de missionários, Em um nome de envio, Jesus. um envio como nós nunca vimos, Pai. Um envio de uma igreja madura, Sim, de uma igreja concordo com com isso. coração de lavar os pés, uma igreja Concordo com com coração de carregar o cântaro nos ombros. Pai, em nome de Tá Jesus, uma ligado isso, igreja em nome que de prepara a Jesus. manjedoura, que prepara a atmosfera para a sua glória, Pai. Meu Deus, toca agora. Toca. Meu Deus, eu estou falando com missionários que estão angustiados e sem esperança, jovens que perderam a visão, Pai. Meu Deus, que estão cansados, que estão envolvidos em pecado, que caíram, que não acham que o Senhor não vai usar eles mais, Pai, mas em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pastores que falam, eu já estou 40 anos no ministério, eu quero só apresentar. Meu irmão, é só o começo. É só o começo. Seja reacendida a chama Sim, em nome no seu de coração, Jesus. em o nome de Em Jesus. nome de Jesus. Deus abençoe você, um beijão. E quem sabe todos esses anos que você serviu como pastor foram apenas um treinamento para o que virá agora. É isso aí, um beijo, gente. Um abração.